Vamos lá, vamos começar então o nosso debate. Olha só o que disse Campos Neto. Não se consegue estabilidade social com inflação descontrolada. Foi uma das falas do presidente do Banco Central hoje em um debate no Senado. Junto com ele estavam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Esse encontro também teve a participação de representantes de confederações financeiras e de consumo. E aí, eu já quero jogar na roda duas falas, uma da Tebet e outra do Campos Neto, para a gente trazer para o nosso debate. Vamos lá. Eu queria dizer aos senhores e às senhoras que eu não vejo a política fiscal, a política monetária e a política prudencial separadas umas das outras. Elas fazem parte da mesma engrenagem. Se a economia continuar desacelerando por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia, saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu vou ter impactos fiscais. E nós estamos tomando medidas, inclusive, difíceis de tomar, impopulares. Você viu aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Daqui a pouco vamos trazer também as falas de Tebet e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas eu quero debater com vocês o que disse Fernando Haddad, porque ele fala que a arrecadação pode ser impactada, pode ser comprometida. Como é que vocês enxergam, então, esse embate em torno da taxa Selic, a taxa básica de juros? Muito bem-vindos. Começo contigo, Gustavo Segré. Eu não entendi o que seria uma política prudencial. Não sei a que o ministro se referia. Mas ele está certo. Quando tem uma menor atividade econômica, você vai ter uma arrecadação menor. E lembrando que o arcabouço fiscal, a política que está planteando o governo, está focada na arrecadação, nunca na queda de gasto público. Vou dar um exemplo, Evandro, para a gente entender. Imagina uma empresa. De repente, começa as vendas a diminuir. E o diretor financeiro disse, eu preciso mostrar que estamos vendendo muito. Então, vende. Aí o departamento comercial fala, mas se eu vender, corro o risco de não cobrar, de não receber. Ele fala, não tem problema, vende, porque qualquer coisa eu pego o duplicado e desconto no banco. Mas ele não vai pagar. Mesmo assim, vende. Aí o diretor financeiro poderia indicar, mas não seria melhor a gente diminuir as despesas pelas dúvidas e nos ajustarmos num período de vendas menores? E o presidente da companhia fala, não, eu quero focar na venda. Se a gente perde, não tem problema, mas vende. Isso é o que o ministro está falando. E é de uma responsabilidade gigantesca, porque está mostrando para o mercado que o governo não está preocupado com o controle do gasto público. A gente cansa de falar disso, mas é a única maneira. Quando você perde esse superávit fiscal, ou a busca de esse superávit fiscal, você passa uma impressão muito ruim para os investidores, sobretudo, indicando, daqui para frente podemos ter necessidade de financiamento, que pode ser caro, está focado em atacar o Banco Central, porque, claro, ele tem razão. Se a taxa Selic diminuir, vai ter uma expansão. Mas qual é o custo dessa expansão? E essa é a questão que o ministro ainda não respondeu. Piperno, você vê essa irresponsabilidade ou provável irresponsabilidade de Fernando Haddad nessa fala e também em outras ações da economia no governo Lula? Senhores, boa tarde. Não, ele vem sendo extremamente responsável. Aliás, por conta disso, inclusive, às vezes é alvo do fogo amigo, né? Não só de gente de dentro do governo, como também de apoiadores do governo que estão fora. Isso tem sido algo frequente. E veja, Fernando Haddad, em relação, por exemplo, ao corte de despesas hoje, corte de despesas, ele disse hoje que o Brasil tem gasto com subsídios, benefícios, renúncia fiscal, 4 vezes o que custa para o governo Bolsa Família. Aliás, pelo menos 4 vezes. Então, eles vão atrás exatamente disso. Se tem gente recebendo essa grana, né, ou via algum tipo de benefício direto, algum incremento direto, ou então via renúncia fiscal, é óbvio que acaba faltando para o outro lado. Então, veja, hoje, por exemplo, no site da Jovem Pan, eu vi lá uma notícia de que a frente do agronegócio
ela já está fazendo as reivindicações dela em relação ao volume de recursos para o Plano Safra 2023-24. Negócio aí de centenas de bilhões de reais. Então, veja, se o governo começar a cortar esse tipo de coisa que o ministro citou hoje, que, repito, esse conjunto de medidas e de benesses custa 4 vezes o valor do Bolsa Família, é claro que o governo vai passar a gastar mais. Agora, vamos ver de onde ele vai tirar isso. Eu tenho uma suspeita sobre quais são os setores, e acho que a nação toda tem, sobre quais são os setores que são aqueles que realmente recebem os maiores incentivos e benefícios. Alan Gani. Queria dizer primeiro que política prudencial, Segré, faz parte dessa nova literatura econômica na qual a gente não conhece, escrita aí pelo Lula, né? Que ele abriu essa nova literatura onde ele muda o conceito de investimento, de gasto, que ele falou que está tudo ultrapassado. Então, primeiro, o autor aí desse novo conceito, Segré, seria o ministro Fernando Haddad. Agora, ironias à parte, qual que é o ponto aí? Se ele está tão preocupado com as contas públicas, então que corte o gasto, porque, veja, o discurso dele, Evandro, ele foca novamente na arrecadação. Olha, vamos ter um problema de arrecadação, porque se não gerar atividade econômica, porque a taxa de juros está mais cara e penaliza o consumo e o investimento, nós não teremos arrecadação. Ora, por que então ele não economiza e não corta gastos? Porque o corte de gastos sinalizaria para o mercado que o governo está fazendo a parte dele, teria um efeito benéfico na atividade econômica, ajudaria o Banco Central a reduzir a taxa de juros e aí sim a gente teria o aumento da arrecadação. Outro ponto, não é garantia se o Banco Central reduzir a taxa de juros que a taxa lá na ponta, crédito, pessoa física, pessoa jurídica, ela vai ser reduzida. Quando reduz a taxa de juros, o Banco Central, significa que ele está aumentando a oferta monetária, está colocando dinheiro no mercado, tá? Capitalizando os bancos. Mas não significa que vai cair na mesma proporção, porque o banco, ele também leva em conta o risco. E isso, inclusive, aconteceu no governo Dilma. O Banco Central reduzia a taxa de juros e a taxa não caía na ponta. Ou seja, os bancos teriam a sua autonomia. Exatamente. Aí o que aconteceu? Para forçar uma concorrência lá nos bancos privados, utilizaram os bancos públicos para forçar essa redução da taxa de juros. E não foi sustentável. Por quê? Porque veio a inflação. E a inflação também penaliza a atividade econômica num segundo momento. Desarticula o planejamento das empresas, faz com que a população perca o seu poder de compra. Então, também tem uma penalização na atividade econômica. Então, ponto para o Campos Neto e ponto negativo para o Fernando Haddad. Olha só, já estão dando até pontos aqui para os participantes dessa reunião. Fala, Segré, por que você levantou a mão? Levantei a mão porque, complementando o que Alan está mencionando, quando a taxa de juros Selic de referência estava baixa, tem uma taxa que não diminui, mas nem na porrada mesmo, que é a taxa de cartão de crédito. Acima de 400%. Quando hoje você compra alguma coisa e tem a ousadia de financiar através do próprio cartão de crédito, você está pagando 400% ao ano. Se você comprar um carro ou tiver alguma questão do limite do cheque especial, você está pagando em torno de 127% ao ano. Então, são taxas muito altas comparativamente com a taxa de referência. Se, imaginando a taxa de referência Selic fora diminuída pela pressão do governo a 10%, que seria um exagero, a taxa essa que o banco está te cobrando vai continuar acima de 100%. E a taxa de cartão de crédito vai continuar acima de 400%. Então, se conseguir diminuir nessa ponta, vai ser muito mais eficiente que diminuir a taxa Selic. Piperno, por que durante a fala do Gani você discordou tanto e eu vi aqui? Não, eu discordei muito. Porque, Ponto negativo para você também, Piperno. Cartão vermelho. Primeiro que, assim, o presidente do Banco Central, ele diz algumas platitudes. Se houver descontrole inflacionário, então o social vai ser prejudicado. Bom, ele fala, não se consegue estabilidade social com a inflação descontrolada. Puxa vida, isso um vestibulando de economia sabe, né? Acho que não tem novidade nenhuma em relação a isso. Eu não conheço nenhum governo do mundo que tenha a intenção, que queira fazer isso. Agora, alguns erram e de fato acontece isso. Hoje, por exemplo, 15 minutos atrás, a gente viu aqui
nos prós e contras, uma série de índices que, aliás, saíram hoje. Aliás, o IGPM está com deflação, baixou, a taxa anual baixou para 4 e pouquinho, 4,15, né? O setor de serviços apontou crescimento. Outro dia a gente falou do IPCA 15, que também baixou. Então, assim, se não são as taxas ideais, não há também nenhum sinal de, enfim, descontrole. Em relação às taxas altas, ele habilmente ele traça esse paralelo de ou a gente tem isso aqui lá em cima ou então a gente vai ter descontrole inflacionário. E aí há muitas correntes, eu não vou voltar a repetir aqui o que eu falo todo dia, que defendem que, assim, nem uma ponta nem a outra, e não é verdade essa relação direta. Quer dizer, não precisa ter a maior taxa do mundo para se controlar a inflação, porque tem uma coisa, se ele só conseguir controlar a inflação com a maior taxa do mundo, é sinal que realmente eles precisam aprender mais algum outro recurso, porque o resto do mundo não tá fazendo isso. Segundo, há fatores externos. Então, por exemplo, só para pegar um caso rápido aqui, se houver, por exemplo, um estouro da cotação do milho na Bolsa de Chicago, é óbvio que vai haver inflação aqui em vários outros países, até porque, para quem não sabe, o milho faz parte, por exemplo, da ração animal. Então vai aumentar, por exemplo, não só o milho na sua mesa, mas o preço das carnes. Uhum. Como é que o Banco Central vai interferir nisso? Ele não tem ferramentas para isso, a não ser que ele chegue para o cara lá de Chicago da Bolsa e fale, escuta, segura o preço aí. Quer dizer, óbvio, né? Isso não existe. Ninguém vai fazer isso, né? Então, se houver um estouro do preço internacional do milho, do petróleo, da soja, qual o recurso que o Banco Central tem para controlar isso? Esse tipo de inflação externa? Não tem. E aqui no Brasil, a inflação estourou em 2021 por conta de fatores externos. E eu nem estou falando do governo Lula, estou falando lá atrás. Quer dizer, quando a inflação foi a 10%, 12% ainda na gestão Paulo Guedes, não é porque o Paulo Guedes errou tudo na política econômica dele, é porque há fatores externos incontroláveis. Segre, eu quero chamar mais 2 entrevistas, mas antes eu quero entender por que você coçou tanto. Você não, estava tirando os cabelos aí com a fala. Por quê? O Piperno mencionou uma palavra que é muito interessante e é uma visão característica da ideologia de esquerda, que é intervir. Quando você intervém no mercado, você está entrando numa regulamentação que não é livre. E isso atrapalha tudo. Seria como... essa questão mas eu que disse você que não mencionou. Dá para intervir. Estou dizendo que o Banco Central não tem recursos, ferramentas para intervir. Mas que não deve. Ele não deve intervir. Não, então, eu estou dizendo o seguinte, ele nem tem como fazer isso e como, desculpa, talvez não tenha ficado claro, como ele não tem ferramentas, recursos para esse tipo de intervenção, ele não tem como controlar o que vem de fora. Uhum. Se o preço está alto em Chicago, ele não tem muito o que fazer aqui. É isso que eu quero dizer. Então, são fatores que nem dependem dele ser bom ou ser ruim. São fatores externos. Bom, então eu quero já chamar aqui 2 entrevistas. Tebet e Campos Neto para a gente engrossar o nosso caldo. O Banco Central é autônomo e é bom que o seja. E, portanto, o governo não interfere nas decisões técnicas do Banco Central. Mas o Banco Central também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas. São técnicas, mas também são decisões que interferem na política, especialmente os seus comunicados e as suas atas. A nossa tarefa é trazer a inflação para a meta com o mínimo de custo para a sociedade possível. A gente viu recentemente o PIB voltou para um patamar acima da pandemia, né, um patamar máximo acima da pandemia. Obviamente que a gente quer crescer muito mais, é importante crescer, concordo com o que a ministra Simone Tebet disse. Quero entender de vocês, então, ele respondendo a Simone Tebet sobre o Banco Central não pode apenas considerar ações técnicas. E aí, Alan Gani? Sabe aquela... Eu vi que você se mexeu bastante, muito. Você queria Sabe aquela técnica jornalística? Que você estar no meio desse debate. Eu queria estar entrando lá e ia ficar, obviamente, do lado do Campos Neto. Sabe aquela técnica jornalística, não sei o quê, vírgula, mas foi o que a ministra Simone Tebet falou. O Banco Central, ele tem que ser independente, autônomo, mas ele tem que pensar nisso. Ela está dando recado para o Banco Central, falando que o Banco Central deve fazer políticas públicas. Definição do Banco Central em qualquer lugar do mundo é defender o valor da moeda. Ou seja,
permitir que não haja um descontrole inflacionário. Essa é a função do Banco Central. Obviamente, fazendo isso em dosagens de juros adequadas para não penalizar muito a atividade econômica. Mas o Banco Central não tem como missão gerar crescimento econômico. Isso nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na União Europeia e nem no Japão, em nenhum lugar desenvolvido. Mas a fórmula que eles querem adotar é tentar jogar essa taxa de juros para baixo, aceitando um pouco mais de inflação para gerar o crescimento econômico. Eu repito, essa fórmula foi adotada no governo Dilma, Piperno, e ela foi um fracasso. Agora, o Piperno colocou algo que é interessante sobre essa questão da inflação. Campos Neto está sendo pressionado por causa dos últimos números que foram divulgados a respeito da inflação, ou seja, números que ficaram abaixo do que os que foram estimados pelo mercado. Gustavo Segré. Eu te dou uma definição de inflação para a gente entender e de deflação, que é a queda. Inflação é o aumento constante e contínuo de preços. Pode ser de preço de produto, preço de serviço. Não é uma foto, é um filme. Quando você tem uma queda da inflação, por exemplo, os 3 meses do ano anterior, que teve 3 meses de deflação. Deflação é queda dos preços, mas é queda contínua de preços, que também não é bom para a economia, porque se você pressupõe que vai diminuir o preço, espere e não compra. Então, não é legal ter uma continuidade de preços caindo, como também não é bom ter uma continuidade de preços subindo. O Banco Central, está claro que é técnico, porque ele foi contratado para isso. Técnico, não é político e não está nem aí com a política, o que de fato é bom. Imaginemos que o trabalho do Campos Neto e da diretoria do Banco Central, que também tem delegados do governo colocados pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, eles têm aquele mesmo desafio que os chineses quando têm um pau com um pratinho lá em cima. Não pode cair. Então, a inflação é esse. Várias questões, inclusive as que mencionava Piperno, como cotações no exterior, questões internacionais, questões locais e políticas. Tem um pratinho lá em cima que é político. Ele tem que controlar todos para que nenhum caia, mas o objetivo dele é manter o valor intrínseco da moeda, quer dizer que R$100 continue valendo R$100. Por isso ele é técnico e está certo o que ele está fazendo. Piperno, fazer o caminho que a ministra Simone Tebet acabou de colocar ali, ou seja, analisar de forma técnica, mas não apenas de forma técnica, é um risco para a inflação no teu ponto de vista? Porque eu vi que você reagiu bastante durante a fala do Gani aqui, mais uma vez. Não, primeiro que assim, eu não sei de onde tiraram esse argumento de que pode haver um descontrole como aconteceu com a Dilma. Não há nem no passado, nenhuma evidência, nem no passado e muito menos agora. Até porque, acho que o Segré fez uma bela analogia da foto, da fotografia e do filme, é verdade, e o filme também aponta para a queda. O que vai acontecer é que, provavelmente, no terceiro trimestre, quando você confrontar a inflação do terceiro trimestre de 2023 com a deflação do ano passado, é óbvio que vai ter a tendência que tenha de novo uma curva de alta, mas seria uma curva de 3 meses. E até lá a inflação continua caindo. Até porque esse também é um momento em que as taxas mensais nesse segundo trimestre são menores do que no segundo trimestre do ano passado. Então, não vai haver, assim, acho que pelos sinais mostrados, não há nenhum sintoma de descontrole generalizado. Então, vejam, eu acho que no caso do Banco Central do Brasil, é difícil entender tecnicamente qual é a razão da argumentação deles, porque o resto do mundo pensa diferente. Nenhum outro banco central faz igual o nosso. E foi nenhum. Nenhum. Piperno, houve uma subida abrupta da taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa, na União Europeia, perfeito, Segré. Só que os 5 lá para eles é um 13,75 para a gente. Também foi uma das maiores subidas de taxas de juros nos Estados Unidos, super rápida. Olha, e o Banco Central americano, o mundo reconhece que o Brasil acertou em sair na frente. Banco Central, veja, a taxa de inflação dos Estados Unidos era um pouco maior que a nossa.
Aliás, foi inclusive uma das propagandas aí do final do ano. Puxa, vamos terminar o ano com uma taxa de inflação menor que a dos Estados Unidos. Então, a taxa de inflação deles era um pouco maior e a taxa de juros chegou a ser 4 vezes menor do que a nossa. Então, aumentou um pouquinho agora e hoje, por conta dos sinais do número bastante modesto divulgado sobre o crescimento da economia americana no primeiro trimestre de 1,1, o mercado americano já trabalha com a expectativa de nova queda nessas taxas de juros. Acabou o ciclo de alta, que foi rápido. E assim, e chegou a 4 e pouco. Ficou em 1/3 da nossa taxa. Fala, Gani, o segredo também já levantou a mão. O Piperno está falando o seguinte, o juro real lá nos Estados Unidos, contado da inflação, ele é bem menor do que no Brasil. Ok, concordo. Só que tem outros fatores que explicam a taxa de juros. Só que o risco nos Estados Unidos é muito menor do que no Brasil. A produtividade da economia americana também é muito maior do que a brasileira. Então, as leis trabalhistas. As leis Eles estão com taxa negativa, apesar da inflação, apesar desse aumento na taxa. E tem gente lá nos Estados Unidos falando que o juro deveria ser maior. E é por isso que eles estão com dificuldade de controle de inflação. Sim, um dado que gostaria de complementar é... Quando a gente compara a economia brasileira com os Estados Unidos e com a Europa, isso, mesmo com alguns aspectos que possam ser contraditórios, eu acho maravilhoso. Eu detestaria que o Brasil seja comparado com Cuba, com a Venezuela, com o Irã, com a Rússia, enfim. Mas o importante nessa questão de taxa de juros é identificar que o trabalho do Banco Central, em função dos resultados que o próprio Piperno mencionou, está sendo bom. Porque ele tem que colocar na meta de inflação uma taxa de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que hoje compõe Campos Neto, mas o presidente Fernando Haddad e trabalha também a ministra Simone Tebet, em colocar em 3,25, com 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Está dentro da meta, ele está fazendo a coisa certa. Quando o ano passado não conseguiu, o próprio presidente Lula reclamou que ele não conseguiu trabalhar com a meta. E se qualquer caso o governo for até o Senado, dizendo, eu não consigo crescer, tirem esse cara daí da presidência do Banco Central, que o Senado poderia fazer, o Senado vai falar, peraí, ele foi contratado para colocar a inflação na meta. Ele conseguiu? Sim. O trabalho dele está sendo bem feito.